Então, hoje, dentro da nossa proposta, do nosso programa, desde o início, então hoje nós chegamos à aula 3 ou o resumo 3 dos capítulos do livro A Gênese. É claro que seria impossível abranger, né, com todo o conteúdo desse livro tão importante para todos nós. Mas à medida que nós vamos nos inteirando dos assuntos ali abordados por Kardec, então nós vamos fundamentando aí ferramentas, instrumentos e mecanismos para que nós possamos compreender não só a nossa origem, mas as explicações, muitas vezes, materiais e, por que não, do nosso cotidiano. Se nós aprendemos que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião, se o livro dos Espíritos ele é todo um estudo filosófico e a ciência vem corroborar aí os ensinamentos de Jesus, então cabe a cada um de nós exatamente buscarmos esta oportunidade de compreender, porque fica mais fácil nós entendermos, não basta só olhar o sol, não basta só admirar a lua, ou compreender que nós estamos chegando no inverno porque está frio. Não, tudo isso tem uma razão, né? Deus não ficaria simplesmente a título de ficar fazendo experiências ou brincando com a nossa inferioridade moral. Então, chegamos ao capítulo da Gênesis. Hoje nós começamos pelo o capítulo 14, que é exatamente os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos, que é o elemento fluídico. Os fenômenos materiais, tidos vulgarmente como milagrosos, foram explicados pela ciência, tendo em vista as leis que regem a matéria. E não poderia ser diferente. As leis da matéria, leis da matéria. Como nós vimos, se nós juntarmos hidrogênio e oxigênio na medida certa, nós vamos ter água. Se nós juntarmos, como nós juntamos água, açúcar e os grãos, nós temos aquilo que nós denominamos café. Então, tem muitas coisas que nós sabemos, não existe nada de sobrenatural, não existe nada de milagroso, mas as leis físicas atendem à matéria. Por quê? Porque aqui nós encontramos as explicações plausíveis dentro do nosso entendimento. Quanto aos fenômenos que preponderam o elemento espiritual, não explicáveis unicamente pelas leis da natureza, encontram explicação nas leis que regem a vida espiritual. As leis da matéria regido pelas leis físicas, pelas leis do mundo. O que rege o mundo espiritual pelas leis espirituais. Leis espirituais são milagres? É esse fanatismo? É todo este misticismo? Ah, porque o demônio tem medo de água benta, tem medo de alho, a arruda, a ferradura atrás da porta. Isso não é explicação plausível. O que é realmente um milagre? Da mesma forma, quando nós entendemos que uma gota que nós não vemos a olho nu junta-se com algo que também nós não vemos a olho nu e se transforma em um ser hoje chamado ser humano, que recebe um espírito, que desenvolve, quando nós olhamos para nós hoje, nós compreendemos que nós não somos aquele bebê recém-nascido. E como vamos encontrar uma explicação física? Ah, é o desenvolvimento, tá? Mas e esse crescimento ósseo, o desenvolvimento dos órgãos nessa perfeita harmonia? Da mesma forma que os sentidos e os órgãos físicos têm uma harmonia e um equilíbrio, o universo também é. Então, quando nós nos desequilibramos, é porque estamos em distonia em relação ao universo. Nossos sentidos e instrumentos de análise não podem perceber os elementos fluídicos. Alguns fluidos, entretanto, pela sua ligação com a vida corporal, podem ser avaliados
pelos seus efeitos. São os fluidos densos que compõem a atmosfera espiritual da Terra. Sim, o que seria o fluido? Se nós olharmos, quando nós compramos um botijão de gás para quem, ou gás encanado para quem é de apartamento, por exemplo, nós não temos como ver se está vazando gás, nós sentimos o cheiro, mas não vemos o gás. A mesma coisa é o vento, a mesma coisa é o odor, a mesma coisa são os aromas, são as essências, né? Então, tudo isso nós vamos compreendendo o quê? Através dos sentidos. Agora, esse elemento fluídico, o fluido cósmico universal, nós ainda temos muitas dificuldades de compreendê-lo como um todo. Uma vez que nós aprendemos que só existe três elementos, Deus, Espírito e matéria, então, o que seria essa matéria? Está inserido no fluido cósmico universal? Tá, como nós já falamos, o notebook, o celular, a cadeira que ora nós sentamos, a bandeira do São Paulo, tudo isso é matéria, tudo isso é instrumento, tudo isso está aqui envolvido. Mas, e o som? Como isso se propaga? Como a luz é levada? Tudo isso ainda é muito difícil para nós compreendermos. O que nós falamos morre, por isso que nós falamos, o que nós falamos some. Para onde vai esse som? Essa voz, ela se perde a partir do momento que sai do nosso aparelho fonador? Nós sabemos que não. Ela se propaga exatamente pelo fluido cósmico universal e vai fazer o sentido onde será aplicada. Os fluidos espirituais que envolvem a Terra constituem-se em camadas inferiores mais pesadas, tornando-se mais puras nas faixas mais superiores. Sendo heterogêneas, compõem-se de moléculas elementares alteradas e outras de diversas qualidades, de onde formam seus perispíritos os espíritos que aqui vivem. Os corpos são diferentes entre si. Não adianta falarmos que somos todos iguais. Nós somos todos iguais na forma e no fundo. Não é. Nós não somos todos iguais. Mesmo a maioria de todos nós. Temos hidrogênio, temos o cobalto, temos o lítio no nosso corpo físico, o zinco, o ouro, prata, alguns mais iluminados. Mas o que é? Sim, nós somos diferentes. Tem pessoas que pegam uma gripe e vai parar no hospital. Tem pessoas que pegam o mesmo vírus da gripe e simplesmente passa todo o período assintomático. Tem algumas criaturas que num determinado período do sol, a pele, o corpo, o organismo reflete de um modo. Para outros, isso não interessa se está inverno, verão, calor, frio, primavera. Então, tem pessoas que se alimentam disso e nada acontece. Tem outros que só o cheiro, só o fluido já é suficiente para um incômodo ou um transtorno. Então, tudo isso é fluido, tudo isso é impregnado. De quê? Agora, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos transformando a nossa essência sempre para melhor. Nós vamos nos aprimorando. Os fluidos espirituais constituem-se nos materiais utilizados pelos espíritos, que através do pensamento imprimem direção, aglomeram, combinam, dispersam, dando cor e forma, mudam as propriedades de acordo com as leis específicas. Kardec é bem claro no Livro dos Médiuns. Não existe fluidos espirituais. E aqui vem corroborar. Não existe fluidos espirituais. O que existe são os fluidos que nós emanamos. Espirituais, por quê? O termo está correto do sentido. Nós emanamos o fluido. Cada um de nós emana o fluido de acordo com como nós estamos emocionalmente, materialmente e espiritualmente, os ambientes onde nós nos encontramos, os ambientes onde nós frequentamos.
Os fluidos espirituais, eles são... Então, se nós estamos numa palestra, numa missa, num culto, fazendo evangelho no lar, os fluidos emanados nessas circunstâncias são muito diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa, quando você está no ônibus, no metrô, quando você está numa aglomeração, numa atividade, numa festa, num evento, qualquer que seja. Então, é isso que ele está falando. Os espíritos dispersam, combinam, manipulam. Então, quando nós estivermos numa condição como São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, nós já vamos estar numa condição de manipular esses fluidos em benefício de todos aqueles que caminham conosco. Para o espírito, basta que pense em algo para que se produza. Pode criar fluidicamente objetos de pouca duração, que para eles são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Então, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, se não me engano, capítulo 5, ele vai falar de ideoplastia. Então, tudo aquilo que nós pensamos, os espíritos à nossa volta, eles veem isso como se fosse um filme que estivesse passando. Isso, aquilo que nós estamos pensando, para eles está se realizando. Então, para eles, isso é um fato real. Por isso que se diz, o pensamento cria, e quem está à nossa volta vê. Então, quando fala, eu vou matar fulano, para os espíritos, principalmente os inferiores que estão junto de nós, esse assassinato está acontecendo. Eles estão vendo essa situação. Agora, se é um espírito mais evoluído, um auxiliar, um protetor, eles vão, sim, procurar fazer com que nós mudemos esse foco, exatamente para não atrair pela sintonia esses espíritos que estão nessa frequência vibratória. Então, o cuidado, o vigiai e orai, se aplica nesses sentidos, frequência vibratória, para que nós possamos sintonizar sempre com o bem. Assim como os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, sendo, portanto, viciados os fluidos que envolvem os espíritos maus, os fluidos que envolvem e são emitidos pelos bons espíritos são puros na medida de sua perfeição moral. Mais uma vez, nós vamos pedir desculpas, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas vamos lá. Aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que come carne manhã, tarde e noite, aquela pessoa que toma o seu aperitivo, o vinho, que é hoje tão divulgado, mas também tem, tudo isso corrompe, sim, esse fluido. Como que nós vamos dar um passe se nós estamos envolvidos numa discussão, se nós nos envolvemos em uma discussão, em um bate-boca, maledicência, se nós fizemos algo errado, seja no trabalho, prejudicamos alguém intencionalmente, esse fluido, essa energia fica impregnado em nós. Então, por isso que fala que está corrompendo o fluido. Então, esse fluido é um fluido negativo. Agora, se nós estamos numa palestra, se nós estamos numa assistência espiritual, se nós estamos lá na missa, mas nós estamos orando, nós estamos fazendo vibrações pelos necessitados, nós estamos ali, a exemplo do publicano, pedindo a Deus que tenha piedade de todos nós, porque nós somos imperfeitos, procurando entrar em sintonia com os benfeitores que ali estão, nós vamos emanar fluidos bons, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Então, por isso, tanto corrompe se nós estivermos numa frequência baixa, como ele pode ser extremamente benéfico, a título até de curar, se nós estivermos sintonizados com os auxiliares do Cristo. Em uma reunião, ocorre o mesmo que numa orquestra. Pensamentos bons produzem salutares eflúvios fluídicos, tornando agradável o ambiente, como
as harmoniosas notas emitidas por uma orquestra afinada. Por outro lado, pensamentos maus, mesmo que não se externem, viciam os fluidos, causando ansiedade, mal-estar, assim como numa nota desafinada. Quem já teve a oportunidade de presenciar uma orquestra, todos os instrumentos funcionando ao mesmo tempo, cada um com a sua nota, cada uma com a sua tonalidade, com a sua nuance. Mas quem tem ouvidos de ouvir vai perceber se alguém desafinou, se alguém ali deu uma derrapada, se alguém estava distraído. Se estão todos na mesma sintonia, se estão todos na mesma frequência, então é o que ele está dizendo. Esse eflúvio é o mais harmonioso possível. Ao mesmo tempo, mesmo que tenha um ou outro ali que esteja desafinado, ele não vai interferir no todo, porque nem todos vão perceber, mas é um cuidado que todos nós devemos ter. Porque o fluido, ele é algo muito sutil, muito etéreo. As nossas palavras, o nosso olhar, ele está sempre carregado com esse fluido. Por quê? As pessoas dizem muitas vezes, os nossos pais, que é uma grande maioria aqui, está aí numa faixa etária que viveu as mesmas experiências. Os nossos pais, muitos conversavam conosco apenas pelo olhar, porque nós sabíamos se estávamos levando bronca, se estávamos sendo admoestados ou se simplesmente estava olhando para nós com aquele orgulho paternal. Por quê? Porque nós transmitimos isso. Da mesma forma, é o que ele está dizendo. Nós temos, onde nós estivermos, nós temos que trazer as criaturas para a nossa frequência e não entrarmos na frequência em que muitas vezes eles se encontram. Um pensamento bom traz consigo fluidos reparadores, que atuam sobre o físico tanto quanto sobre a moral. Muitas vezes nós chegamos em determinados ambientes, nós olhamos, nossa, não fui com a cara daquele, meu santo não bateu com aquele, esse ambiente está horrível, isso e aquilo. Aí você começa a andar, você vai ali, de repente você encontra uma pessoa que você nunca viu, mas começa a conversar. Daqui a pouquinho você está dando risada e o ambiente se modificou à sua volta. Por quê? Porque você fugiu da frequência, você fugiu daquela sintonia e encontrou alguém que trouxe a estabilidade que a gente precisa. Agora, se a gente já chegando, a probabilidade de nós descermos a frequência é muito maior, porque é mais fácil descer do que subir, sempre em qualquer circunstância espiritual a que nos referimos. Quando ele fala no capítulo 15, ele vai abordar os milagres do Evangelho. É claro que nós não poderíamos aqui, nós não teríamos como abordar todos. Então, o que acontece? Os milagres do Evangelho, o total que a Bíblia traz, são 38 milagres. Nós não teríamos tempo possível para abordar a todos, que está lá explicados na Gênese. Mas, como nós estamos fazendo um resumo do livro, aproveitando o capítulo anterior dos fluidos, nós trouxemos alguns milagres e as explicações para esses milagres para compreender toda a grandiosidade da misericórdia divina e o significado de Jesus ser nosso guia e modelo. A perda de sangue, a mulher hemorríase ou a mulher hemorrágica e tudo mais, qualquer que seja a nomenclatura. O fluido terapêutico deve ser dirigido à matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode ocorrer pela vontade do curador ou ser atraída pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então,
É aquela pessoa que está com uma garrafa de água que, de repente, pegou lá da torneira, vamos assim dizer. A pessoa está com uma garrafinha de água que pegou lá da torneira. Aí encontra com você que está com a garrafinha de água fluidificada que você está vindo do centro ou que você fluidificou numa palestra, na missa, onde quer que seja. Então, peraí que eu vou completar a sua garrafinha. Então, você está produzindo, você está melhorando o conteúdo daquela água. A mulher hemorríase, ela tinha um problema orgânico, ela tinha uma disfunção orgânica, um mau funcionamento dos seus órgãos, que pode ocorrer por uma série de fatores materiais. A partir do momento em que ela toca a veste de Jesus, é preciso deixar bem claro que se diz, como se diz, não é a questão, a aura de Jesus que ia a quase 3 metros, tá, mas é o fluido emanado do Cristo. Assim como ele curou à distância Lázaro, como ele curou à distância o servo do centurião, a mulher tinha a fé, o desejo que ela tinha de ser curada. Ela tinha moral. E a partir do momento, ela só precisava desse gatilho, ela só precisava desta situação. Por isso, e tanto é verdade que Jesus diz: quem me tocou? Então, quando fala a vontade do curador, isso está bem explicado também lá nas preces espíritas, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Precisa ter a vontade do curador, do médium, precisa ter moral, precisa ter ética, precisa ser alguém que vivencia e pratica o Evangelho de Jesus. Mas precisa ter também a fé. A palavra certa não seria merecimento, mas teria que ter a vontade da pessoa que está buscando. Por isso, e todos nós que frequentamos casas espíritas, onde se ministra o passe, nós estamos aí todos os dias observando e sendo, né, ali agraciados com as pessoas que vêm dizer que melhoraram. É isso que aconteceu com a perda de sangue, nada de nenhum milagre. O cego de Betsaida. Sim, não é alguns falam Betsaida, não se preocupem com a pronúncia. Tudo isso é muito intelectual. Basta saber que é só para diferenciar um cego do outro, tá? Cego de Betsaida. Procedeu Jesus a duas explicações, a duas aplicações nos olhos do cego, que gradualmente recuperou a visão, evidenciando-se o efeito magnético com a recuperação gradual. Quando o arcanjo Gabriel avisa ao sacerdote Zacarias, marido de Isabel, de que ela ficaria grávida, de que ele seria o pai de João Batista, Zacarias duvida, porque Zacarias fala: como pode a minha esposa, já em idade avançada, ficar grávida? A Bíblia diz que Zacarias ficou cego, que foi o anjo que ficou cego. Não, ninguém, um espírito superior não vai proceder assim. Ele perdeu a visão por causa do choque emocional. Então, é algo momentâneo. Essa perda de visão de Zacarias foi temporário. Tanto que o choque traumático que proporcionou a ele perda da visão só voltou quando ele vai ver João Batista, o seu filho, nascendo. Aqui, no caso do cego, a explicação. Quando Jesus vai na aldeia e ele fala: filho de Davi, se quiser, pode me curar, Jesus vai lá e impõe as mãos nos olhos dele. Jesus, como sempre fez, é uma imposição de mãos, fluídico. Quando Jesus pergunta para ele: o que você vê? Ele fala: eu vejo os movimentos, mas ele não vê nitidamente detalhes. Ele fala: vejo tudo como se fosse árvores se movendo. O que significa que ele já viu, ele não era cego de nascença.
porque ele faz essa referência, como se fosse árvores se movendo. Então, quando Jesus impõe a mão pela segunda vez, aí ele vê, mas não vê completamente, mas já não vê mais simplesmente o contorno. Ele já consegue perceber alguns detalhes, o que mostra que esse magnetismo, ou seja, tem uma explicação toda científica do nervo óptico que, fluidicamente, ali, movimentando, pode retornar a visão. O fluido é o magnetismo de um espírito superior em benefício do necessitado. O paralítico. No caso da cura do paralítico de Cafarnaum, Jesus disse-lhe: Filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Entende-se que naquela doença representava a expiação de males praticados em existências anteriores. Jesus não veio derrogar a lei, e Deus não muda a sua lei para atender este ou aquele, os caprichos ou os desejos. A prece, ela não pode mudar os desígnios da lei de causa e efeito daquilo que hoje nós nos encontramos. Só que quando Jesus se aproxima do paralítico, então o que Jesus? Jesus vê que ele não é um espírito que vivia reclamando, que vivia blasfemando, é um espírito resignado. Ele estava ali cumprindo a sua aprovação, como a própria Bíblia fala, de vidas passadas, corrigindo, fazendo as reparações, a devida reconciliação. A vida que ele levou como paralítico até ali, quando Jesus olha, Jesus vê que ele quitou o seu débito. Então, ele quitou o débito. Se ele já está quites com a lei divina, qual a razão dele continuar paralítico? Então, é uma lição que Jesus está dando aos apóstolos e a todos nós. À medida que Jesus, então, vai até ali, como se fosse um fisioterapeuta, Jesus impõe as mãos, Jesus transfere o seu fluido salutar e benéfico, Jesus realinha e reorganiza todos os centros de força pelo seu magnetismo, pelos eflúvios espirituais dos apóstolos que ali estavam, e por isso que Jesus diz para ele, vá em paz, porque já estava. Não significa que ele saiu correndo dali para participar de uma São Silvestre. Ele vai começar a andar. Olha, começa a movimentar os joelhos, os braços, e depois começa. O milagre não ocorreu na hora. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Magnetismo é isso, fluido é isso. A mulher curvada. Ficaram também confusos os adversários de Jesus quando, ao entrar em um sábado numa sinagoga, curou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito que lhe deixava totalmente curvado. A Umbanda usa muito, quando se fala de um obsidiado, o cavalo, né, que é um instrumento. Então, a mulher curvada, ela tinha um obsessor. Como ela prejudicou, como ela causou muita dor e sofrimento a esse espírito, ele ficava montado no pescoço dela como se fosse um animal. E 18 anos, tanto é que ela ali ficava curvada, mas não que ela nasceu com esse defeito congênito na sua coluna. Sim, a obsessão. O obsessor obrigava ela a ficar daquela situação, porque ela não tinha força moral e muito menos o conhecimento para se livrar. Não basta só se arrepender, é preciso a reparação. Quando Jesus se aproxima, então Jesus conversa com o obsessor, Jesus conversa, explica, Jesus tem moral. Então, o obsessor, ele é encaminhado, não é simplesmente arrancar o obsessor. Na casa espírita também, ninguém arranca o obsessor. O obsessor, ele precisa que seja oferecido a ele algo melhor do que ele está acostumado. Nesse caso aqui, quando Jesus retira o obsessor, acolhe, esclarece, encaminha a equipe espiritual
que ninguém via, que estava ao lado de Jesus, o encaminha. Jesus, então, dá um passe fluidicamente, Jesus realinha, mais uma vez, os plexos, a criatura, aos poucos, volta à sua posição normal. Muitas vezes pode acontecer de ser imediato essa obsessão, mas 18 anos significa que a criatura precisou de uns dias para habituar-se novamente a andar sem aquele peso em suas costas. O cego de nascença. Mais uma vez, num sábado, encontrou Jesus um cego de nascença e, fazendo um pouco de lama com saliva e terra, untou-lhe os olhos e mandou lavar-se na piscina de Siloé, após o que o homem passou a enxergar claramente. Esse cego de nascença é aquele que os apóstolos falam para Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele está assim? E Jesus responde: nem ele, nem os seus pais. Ele está assim para que nele possa se manifestar a misericórdia divina. Então, qual é? Onde entra o milagre? Onde entra por que ele foi curado? A Terra possui magnetismo. E o magnetismo da Terra é diferente do magnetismo animal, que é diferente do magnetismo do fluido cósmico universal. É diferente das plantas. Quando Jesus mistura a lama, terra, com seu magnetismo, Jesus mistura com a saliva. Todos nós sabemos que a saliva tem propriedades curativas. A saliva tem propriedades cicatrizantes. Então, quando Jesus, e esse cego, ele precisava, ele ainda era muito material, ainda muito ligado às coisas da terra, mas já tinha cumprido os desígnios divinos da sua existência. E ele era a ferramenta para a manifestação ali do Evangelho de Jesus. Por isso, o barro, a lama, a terra com seu magnetismo, a saliva com a sua propriedade curativa, mas mais o magnetismo de um espírito o mais elevado que nós conhecemos, devolve a visão. Aqui, nesse caso, a visão é restituída imediatamente, tá? Ele passa a enxergar. Tanto que, na sequência, Jesus fala: vá até o sacerdote do templo e mostre que você está curado. A filha de Jairo. Jesus foi chamado por um chefe da sinagoga para impor as mãos sobre sua filha de 12 anos que estava para morrer. Lá chegando, pediu que as pessoas que choravam se afastassem. Tomando-lhe as mãos, ordenou que se levantasse, o que ela imediatamente se pôs a andar. Fez e se pôs a andar. Duas coisas. A mesma coisa, ela não estava morta. Ela estava em um processo de catalepsia, que é entre a letargia e a epilepsia, catalepsia. Ela estava ali. Então, tinha sim, o espírito estava ligado ao corpo, os liames todos ligados. Neste caso aqui, Jesus se faz acompanhar de Pedro, João e Tiago, os três médiuns de efeitos físicos, doadores de ectoplasma. Se nós olharmos a Bíblia, nos momentos cruciais de exemplificação de toda a misericórdia divina, Jesus está acompanhado de Pedro, João e Tiago. Não é porque eles eram melhores do que os outros, mas porque, além da moral, além da vontade, o magnetismo, o fluido e a fé deles, sim, Jesus poderia curar sozinho? Sim, como ele fez em muitos casos. Mas aqui ele está dizendo aos apóstolos: podeis fazer tudo o que eu faço e mais. O que fica importante aqui do magnetismo, da cura, da presença de Pedro, João e Tiago, é preciso prestar atenção nas palavras. Aqui Jesus diz assim: Jesus tomando-lhe as mãos, ou seja,
transferiu materialmente. Ah, mas na casa espírita a gente aprende que você não pode tocar no assistido, você não pode tocar no médium. Isso é muito mais coisas nossas, humanas, por causa de assédio, bullying, personalismo, pureza doutrinária. Se faz necessário tocar. Quando Pedro vai curar Dorcas, ele também toca ela. É preciso, muitas vezes, esse toque. A mão é como se fosse uma transfusão direta. É isso que Jesus faz. E ela põe-se a andar. Na transfiguração, Jesus proporcionou a Pedro, Tiago e João a oportunidade inesquecível de observarem o fenômeno em que se transfigurou totalmente, realçado de excepcional fulgor em razão da extrema pureza de seu perispírito. Fenômeno também inteiramente explicável na ordem da natureza, foi a aparição de Moisés e de Elias. Quando nós estudamos o perispírito, e nós vamos voltar a esse assunto, nós aprendemos que uma das propriedades do perispírito é a expansibilidade, outra é a luminosidade. Quando Jesus expande o seu perispírito, a luminosidade é proporcional à elevação espiritual. A doação ectoplasmática de Pedro, João e Tiago permite a materialização de Moisés e de Elias. O fato é tão transcendente que Jesus recomenda a Pedro, João e Tiago: não fale para os outros, para não cair na superstição, para não cair no misticismo. Vocês têm condições de compreender, mas eles não. Então, isso aqui não é nenhum milagre. E a doutrina espírita, hoje, não é mais tão usual, mas todos nós temos conhecimentos de casos de materialização. Todos nós vemos o perispírito. Ninguém vê o perispírito. O médium não vê o perispírito de desencarnado. Um médium, para ver o espírito de um desencarnado, é de Chico Xavier para mais. Nós vemos, os médiums veem o perispírito do desencarnado. Então, aqui está explicado a transfiguração, as propriedades do perispírito, os efeitos físicos, a doação ectoplasmática, assim como a materialização. Por isso, a transfiguração do Tabor está entre as maiores manifestações de fluido e magnetismo que Jesus nos deixou. O desaparecimento do corpo de Jesus. Não se pode duvidar que Jesus sofreu materialmente, pois, de outra forma, a paixão, sua agonia, teria sido uma comédia indigna de um ser tão superior. Se Jesus não tivesse um corpo material como o nosso, é porque quando nós olhamos Jesus como Deus, aí nós queremos explicar que ele não sofreu, que ele sublimou a dor e tudo. Sim, mas quando nós olhamos Jesus como um ser humano, como uma pessoa física, aquele sangramento, a coração de espinho, aqueles cravos, sim, é uma dor insuportável que nós não teríamos nem como imaginar. É incalculável. Então, Jesus teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico. O nosso perispírito é um corpo fluídico. Jesus também tinha. Não é isso que a doutrina espírita fala? Quanto mais evoluído o espírito, o seu perispírito vai se tornando tão tênue, tão etéreo, tão diáfano, que muitas vezes se confunde com o próprio espírito. Um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. O nosso corpo, por ser mais denso, o que acontece? Ele vai demorar mais tempo para degradar, mais tempo para que possa ali dissolver todos esses elementos materiais. O de Jesus, não.
O de Jesus era composto de elementos também os mais da ordem quintessenciada. Por isso, o corpo de Jesus não precisou passar por esse tipo de degradação. Ele simplesmente evaporou, porque é como se fosse ali uma água fervente. Você coloca a água para ferver, se você deixar ela fervendo muito tempo, vai secar. Então, mas foi alguma coisa que aconteceu? Não, ela simplesmente evaporou. Diferentemente, se nós tivermos cozinhando ou fervendo qualquer ali, uma verdura ou qualquer coisa ali, vai ficar, vai depender muito tempo. Quando nós colocamos feijão na panela de pressão, se você esquecer ele lá, vai chegar uma hora que você vai lá vai encontrar só água, dependendo das circunstâncias. Então, o corpo material de Jesus, sim, os elementos eram diferentes do nosso, mas não deixa de ser um corpo. Açúcar é material? É. O algodão doce também é. Se você colocar açúcar no chá, no café, você precisa mexer para que ele possa se dissolver. Se você colocar algodão doce, ele simplesmente vai desaparecer. E é o mesmo elemento, só que em situações diferentes. Figuremos um homem, chegamos no capítulo 16, né? A teoria da presciência. Não é adivinhação. Teoria da presciência não é adivinhação. É simplesmente prever, é olhar com os olhos do espírito. Antever o futuro é enxergar com os olhos do espírito o que está acontecendo. Figuremos um homem sobre uma montanha, de onde pode ver tudo o que se passa na planície. Pode acompanhar à distância o trajeto de um viajante e ver, por exemplo, que em dado ponto, um ladrão o aguarda para assaltá-lo. Como ele está num ponto mais alto, então ele vê o viajante e também vê o perigo que ele está correndo. Do local em que se encontra, para o homem da montanha, todos aqueles fatos são presentes, enquanto que para o viajante, tendo a sua visão limitada, a situação em que poderá ser assaltada lhe é desconhecida e representa o futuro. Se ele está lá na montanha, ele vê o ladrão, ele vê um animal que está se aproximando, ele consegue enxergar que tem um rio naquela direção que o homem está indo. Por quê? Porque ele está num ponto mais alto, é elevação. Para o viajante, como ele está dizendo, ele só vê aquele momento, aquela situação em que ele se encontra. Aqui Jesus está fazendo uma referência, é uma figura de linguagem entre a nossa existência terrena e o amanhã espiritual que se apresenta para todos nós. Se o observador da montanha descer e lhe avisar que será assaltado e socorrido, estará para o viajante predizendo o futuro. Se ele desce e fala, ó, não vai aqui, porque lá na frente tem alguém que está te esperando. O cara vai falar, nossa, mas como é que você sabe disso? Ah, e tal, vai agradecer. Vai pensar que é um adivinhador, vai pensar que é alguém, um mago, vai pensar que é alguma coisa miraculosa, alguma coisa de extraordinário. Não, é simplesmente evolução espiritual. A figura de linguagem é isso, é mostrar quanto mais evoluídos nós nos encontramos, maiores facilidades nós temos para compreender a lei de causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras. Por isso, mesmo que os espíritos possam prevenir-nos quanto à ocorrência de certos acontecimentos futuros, não lhes é possível precisar a época exata. Espírito não fala. Por isso, é muito raro quando você tem, como o Emmanuel fala, do 2057 como ano de referência do planeta de regeneração. Espírito superior não fixa data, ele não marca prazo e, principalmente, ele não fica cuidando de vida pessoal de ninguém. Por quê? Porque não é permitido.
Ah, mas o espírito que fixa data, você vai encontrar um loiro, uma loira na sua vida, você vai viajar, você vai casar, você vai ser feliz no seu trabalho, você vai ter isso. Isso é espírito zombeteiro, brincalhão, se divertindo com a nossa incredulidade. Ou, em algumas situações, são espíritos pseudo-sábios, que não têm nenhum comprometimento com a verdade, mas se divertem às custas daquilo que nós queremos terceirizar. Então, é isso que ele está dizendo. Espírito evoluído não faz adivinhação e não se presta a esse tipo de trabalho. Dúvidas, perguntas ou questionamento até aqui? Seba, deixa eu Oi. só fazer uma colocação. Quando uma pessoa encontra a gente e fala assim, nossa, eu gosto tanto de conversar com você, ou às vezes a pessoa está triste, a gente dá um abraço, seria uma troca de energia que a gente está fluindo para essa pessoa? Sim, Coisa positiva, quando a pessoa fala assim, nossa, eu estava muito para baixo e a pessoa conversou comigo, porque às vezes tem pessoas que às vezes só quer ser sim, ouvida, sim, né? Às sim. vezes a pessoa, a gente abraça a pessoa. Uhum, Seria também um fluido? Não é que eu estou falando sim. uma cura, uma Sim, energia, mas de você tem um energia? fluido, você tem um magnetismo. Essa pessoa que age assim e não se sente prejudicada, essa pessoa que abraça, que conforta, que acolhe e a pessoa vai bem. Ai, obrigado, que bom que eu te encontrei. Nossa, estou me sentindo até mais leve. Se a pessoa que acolheu, se a pessoa que abraçou também ficou bem, significa que ela cumpriu perfeitamente o seu papel. Ela foi o filtro e não a esponja. Então, Sim. que por mais que nós estejamos, nós não somos perfeitos, mas neste momento a criatura está precisando de ajuda, mas a nossa boa vontade, ela é potencializada pelos benfeitores. Imediatamente, os benfeitores envolvem ali as duas criaturas, aquele que está na condição de transmissor e aquele que está como receptor. Então, quem está abraçando, ele vai transmitir os fluidos dos espíritos e juntamente com o seu. A criatura vai bem porque todos os miasmas e energias deletérias foram deixadas ali. E quem foi o filtro vai sair com sua energia, com seu magnetismo melhorado, porque os benfeitores acabou trocando todo aquele combustível que ali estava. Por isso a importância de aprender a ser filtro e não esponja. Seba, Obrigado, Seba. É. Seba, Oi. esse princípio da doação desses fluidos é o mesmo princípio que é utilizado no passe nas Sim, casas? pode concluir, Lília, desculpa. Não, não, eu só ia concluir nas casas espíritas, no passe nas casas espíritas. Sim, o trabalhador espírita, por exemplo, que está na câmara de passe, se ele estiver desequilibrado de uma situação qualquer que todos nós estamos sujeitos, na hora que ele vai aplicar o passe, os benfeitores espirituais anulam aquele fluido negativo. Por quê? Porque não é justo o necessitado receber algo que iria ser prejudicial. Então, por isso, a recomendação: dirigente deve conhecer os seus trabalhadores. Exatamente, o trabalhador está em desequilíbrio, não está bem, fica sentado, participa, fica ali na sustentação, numa outra função. Mas se ele insistiu ou ele foi, quem vai dar o passe será simplesmente o passe espiritual, não misto. Porque o passe geralmente é um passe misto. O passe espiritual é aplicado pelos espíritos e o passe magnético por nós médiuns. Na casa espírita, nós aplicamos o passe misto, que é os benfeitores com o médium. Ali, na câmera de passe, nesse momento, vai ser apenas o passe espiritual. Os necessitados não vão perceber, e nem os companheiros de trabalho. Por quê? Porque para que ele não receba aquela carga negativa. Não é nem questão de ser prejudicial, mas aquela carga que não está tão pura. Agora, a responsabilidade é dele,
o que significa que ele precisa, ao sair dali, talvez não saia tão bem, mas é também do dirigente. Todos estão bem, porque ninguém deve sair da casa espírita trabalhador se não estiver bem. Você não pode deixar o trabalho se você não estiver se sentindo confortável, você entendeu? Mas é essa constância. Muitas vezes também, Lília, e todos, o que acontece? Essa oportunidade, aquele momento de reflexão, aí entra a parte de sintonia e meditação, disciplina. Você não está bem, mas você entra, fica ali quietinho, se recolhe na prece, na oração, para que no momento oportuno você possa servir. Quando você mostra boa vontade, comprometimento, discernimento, sim, você vai acabar sendo ajudado. Então, sai o assistido e o trabalhador, ambos saem bem. Tanto é que é muito comum você ouvir o trabalhador falar assim, nossa, sabe que hoje eu estava em casa, eu não estava nem com vontade de vir. Nossa, mas ainda bem que eu vim, eu estou ótimo. Por quê? Porque é o fluido e o magnetismo da equipe espiritual. Entendeu? Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa aula. E chegamos no capítulo 17, Predições do Evangelho. Também não é adivinhação, não é simplesmente aqui prever. Não é a mãe de Ná e nem o Jaúz de Ogum fazendo previsão para ninguém. Ninguém é profeta em sua terra. Quando ensinava nas sinagogas de sua terra natal, diante do espanto e da incredulidade de seus concidadãos, disse-lhes Jesus: um profeta não é honrado em sua terra e na sua casa. Então, Jesus está dizendo, por quê? A Bíblia diz que o pessoal lá de Nazaré falava? Eles diziam o quê? Ah, Jesus de Nazaré. Por isso, a cidade, a referência. Eles diziam, ah, mas, nossa, está fazendo cura. Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, irmão de Simão, de Judas? Porque os nomes dos irmãos de Jesus. Simão, Judas, Tiago, Silvana e Miriam, né? Eram 6 no todo. Então, mas nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos seu pai e sua mãe, como é que ele pode ser profeta? Como é que ele pode fazer tudo isso? Isso é muito comum. Os próprios familiares, você vai na casa espírita, você é médium, você está dando comunicação, você está trabalhando. Então, temos tudo isso, além do preconceito e da discriminação que começa dentro de casa. Também, Jesus não é só aquilo que não fazia. Tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Moral Estranha, se não me engano, onde ele fala a mãe contra a filha, o filho contra o pai, a nora contra a sogra, e aí por diante. Por quê? Porque é difícil reconhecer a pessoa evoluir moralmente e aqueles que estavam juntos ficarem. E aí junta inveja e ciúme. Então, eles preferem muito mais falar dos defeitos ou daquilo que eles não entendem do que aceitar aquele que conhece, que pratica o bem e o amor. Ruína do Templo e de Jerusalém. Através de sua visão espiritual, previu, assim, as circunstâncias e a época de sua morte, os acontecimentos seguintes à sua paixão e morte, a ruína do templo e da cidade de Jerusalém, as desgraças que se iam abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Os judeus, por serem egoístas e orgulhosos, eles sempre foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas, entre outros. Então, eles sempre foram conquistados, nunca tinha pátria. Quando Jesus fala da ruína do templo, não é difícil. Os ladrões ou os infratores hoje do nosso dia, um vai assaltar, por exemplo, aquele ambulante que ali está. Você vai onde você tem o risco do que você vai correr para arrecadar, precisa valer a pena. E o templo reunia todo o tesouro, as pedras preciosas, o ouro, a prata,
além de uma série de acervos que tinha. Então, seria esse aí o foco principal, seria esse o objetivo de qualquer outro conquistador. Então, Jesus está vendo lá adiante. E, realmente, no ano 70 depois do Cristo, o general Tito invade Jerusalém, mata um monte de judeus, destrói o templo, se apodera de tudo o que lá tinha. O que lá estava, lá tinha foi bom, o que lá estava. Então, o que acontece? Tudo isso Jesus está vendo porque ele está acompanhando no dia a dia. Quando a nossa mãe olha para nós e falava assim, olha, você está fazendo isso? Olha o que vai acontecer com você lá. Minha mãe está agorando, minha mãe está jogando praga, porque minha mãe não... Não, a mãe está vendo lá na frente. Aí, quando acontece que a gente vinha chorando, o joelho descascado, a testa ralada, aí você fala, o que foi? Aí você fala assim, eu caí. Aí ela fala assim, eu te avisei. Aí, hoje não dá para a gente não pode mais ficar assim, né? Mas a gente, mais ou menos, se fosse aqui, Jesus, quando alguém foi lá e falou, ó, o general Tito derrubou, matou um monte de Jerusalém, a ruína do templo, só faltou Jesus falar, então, eu avisei vocês só que não prestaram atenção. E os judeus foram dispersados, porque sem terra e com medo de serem mortos, se espalharam por toda a região. Disse ainda Jesus, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Passarão as construções com sentido falso às palavras de Jesus. O que não passará é o verdadeiro sentido de suas palavras. Quando Jesus disse o céu e a terra passarão, ele está falando de encarnação. O céu e a terra passarão. Quando nós estamos no mundo espiritual, é a referência do céu. Nós estamos aprendendo, adquirindo conhecimento, recurso e mecanismo para reencarnar para as devidas reparações e as reconciliações. Quando nós desencarnamos, a terra passou. Quando nós encarnamos, o céu passou. Mas, então, seja na erraticidade, seja aqui encarnado, as palavras de Jesus vão passar? Não vão. A Terra, sim, a encarnação é toda ela uma diferente da outra. Quando nós retornamos à espiritualidade, por menor que seja, nós voltamos melhores do que quando de lá saímos. Por isso, essa referência. As palavras de Jesus permanecem. Lembra lá no primeiro slide, quando falamos dos fluidos, que as nossas palavras são... Jesus está dizendo, as palavras não passarão. Ele não está falando da letra. Ele não está falando da letra. Ele está falando do fluido, do magnetismo, da força que tem as palavras, porque elas estão impregnadas, sejam de amor, de paz, de equilíbrio, ou de raiva, como de qualquer outro sentimento contrário ao amor. Parábolas dos vinhateiros homicidas, que é uma parábola com muito ensinamento. Nesta parábola, o pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros, a quem arrecadou a vinha, são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arredantários são os profetas que esses últimos massacraram. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Então, na parábola, ele fala que o Senhor tinha uma vinha que arrendou e tal. E aí ele disse que ele plantou lá e deixou sob a responsabilidade dos vinhateiros. Aí veio os enviados para ver como é que estava, foram mortos. Depois enviou aqueles, foram mortos. Até que o Senhor da vinha disse, agora eu vou enviar o meu filho, porque assim eles vão respeitar. E também foi morto. Aí está a explicação da parábola. Nós, muitas vezes, nos atentamos. Nós somos resistentes a obedecer à lei, nós observamos apenas aquilo que momentaneamente aos nossos
interesses e nós não compreendemos Jesus como a manifestação divina do amor. Então, essa parábola representa para todos nós a humanidade atual. Se Jesus voltasse hoje, materialmente falando, encarnado, se Jesus aparecesse em algumas situações, e não vamos nem falar de outras denominações, em muitas casas espíritas, eles iam encaminhar Jesus para um trabalho de desobsessão, falando que ele estava obsidiado porque ele estava dizendo que é Jesus. Porque nós, muitas vezes, nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos, ou seja, nós sempre sabotamos a realidade da nossa existência. Um só rebanho e um só pastor. Tal declaração de Jesus significa que os homens um dia se unirão por uma crença única, assim como no aspecto social, político e comercial tendem a cair as barreiras. Havendo confraternização entre os povos, as religiões terão que fazer concessões a fim de atingir a unidade, pois sendo Deus único, é o mesmo que todos e todas adoram, não importa sob que nome. Se hoje as barreiras comerciais, se hoje as fronteiras terrenas, as fronteiras que delimitam este ou aquele estão sendo rompidas com livre trânsito, imagine o que seriam as religiões. Hoje, a maioria delas, dentro dessa prosperidade material, estão deixando a essência do evangelho para a busca das coisas materiais. Mas tudo isso retornará. Um só rebanho. O Deus é único. Não importa a religião ou se a criatura nem tem religião, mas o Deus é único. Independe se ela quer, se ela aceita ou não. Mas dia haverá em que todos falarão a mesma linguagem, a linguagem do amor, da caridade, da paciência e da tolerância. Então, as religiões precisarão fazer concessões, entendendo que não existe uma melhor que a outra. A verdadeira religião é aquela que faz o homem de bem, aquele que transforma pela moral as criaturas que estão sob a sua responsabilidade. O advento de Elias. Quando Jesus afirmou que Elias já viera e os homens não o haviam reconhecido, seus discípulos compreenderam que se tratava de João Batista, o qual havia sido decapitado. Ficou assim consagrado o princípio da pluralidade das existências. Jesus recomenda e diz aos apóstolos que Elias já veio e que não foi reconhecido. Sim, Jesus está falando e eles entenderam o que era de João Batista. Elias, um dos profetas do Antigo Testamento, também vivia no deserto, também se alimentava de mel silvestre, gafanhotos e raízes. Isso não significa humildade. Naquela região e naquela época, esse tipo de alimentação era, sim, perfeitamente saudável e natural. A decapitação de João Batista está relacionada à lei de causa e efeito. O profeta Elias, para comprovar o seu Deus Javé, então ele manda decapitar 88 sacerdotes do Deus Baal, lá, porque ele estava em litígio, ele estava em briga com a rainha que adorava esse Deus Baal. Então, aqui, na época do Cristo, ele vai ser decapitado, porque é a última reparação. É ali que ele se reconcilia verdadeiramente com seu débito de quando foi Elias. Mas o que fica não é uma adivinhação, não é aqui nenhuma previsão, é simplesmente dizendo, nós já tivemos muitas outras vidas, pluralidade das existências, como muitas outras nós teremos, e vamos estar sempre corrigindo as nossas imperfeições. O Consolador. Ao anunciar a vinda do Consolador, o Espírito de verdade, que haveria de ensinar todas as coisas,
e de lembrar o que Jesus dissera, havendo ainda muitas coisas por dizer, porque presentemente não as podeis suportar. Claro ficou que Jesus não disse tudo o que tinha que dizer. E em outras ocasiões também Jesus disse: a vocês, em se referindo aos apóstolos, a vocês é permitido estar aqui, conhecer e vivenciar, mas a outros não, à comunidade e principalmente aos espíritos por vindouros, que ainda viria. Então, Jesus sabia que as suas palavras seriam deturpadas, que as suas palavras seriam mutiladas, que as suas palavras seriam acrescidas e, ao mesmo tempo, distorcidas. Por isso, ele fala do Consolador, que viria restabelecer toda a verdade, dizendo que o Consolador ficaria eternamente conosco e estaria entre nós. Não poderia, evidentemente, tratar-se de uma personalidade, mas sim de uma doutrina consoladora. Para muitos, o Consolador é a doutrina espírita, mas ninguém, nenhum espírito evoluído afirma isso. Pode ser no sentido de esclarecimento, de interpretação do Evangelho, mas o Consolador, ele também pode ser aqui atribuído ao conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais informações nós temos, melhor nós vamos discernir. Conhecer, saber, só não basta. É preciso fazer. E a doutrina espírita tem isso. Ela consola, mas oferece a oportunidade de servir. Ela acolhe e direciona, mas mostra que tudo isso nós precisamos fazer uso da lei do trabalho, compreender a lei do progresso e entender a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o Consolador é essa busca de ferramentas e de recursos para melhor servir, que para nós, hoje, a doutrina espírita oferece com muita propriedade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tais palavras de Jesus, referindo-se aos últimos tempos, coincidem com o período do advento do Espiritismo, onde a mediunidade espalhou-se por toda a Terra, revelando-se entre os indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. Quando Jesus fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, vossos anciões profetizarão, Jesus está dizendo, fazendo uma referência à mediunidade. Não tinha essa palavra. Tinha pitonisa, tinha uma série de outros nomes, oráculos, mas Jesus está se referindo à mediunidade, que a mediunidade não tem classe, não tem cor, não tem credo. A mediunidade é a revelação espiritual. Mediunidade não poderia nunca ser lá no reino mineral, vegetal ou mesmo no animal. Precisaríamos de inteligência e de raciocínio contínuo. Era preciso que a ciência avançasse, que a tecnologia permitisse compreender esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Juízo final. Não há um juízo final, mas juízes gerais, cada vez em que o planeta deve ascender na hierarquia dos mundos. Aqueles que se mantêm endurecidos no mal, não tendo acompanhado o progresso moral dos demais habitantes, quando por ocasião da ascensão da Terra a um grau mais elevado, serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Não existe um juízo final. Nós não vamos passar por um julgamento. Simplesmente os espíritos recalcitrantes, os espíritos que ainda se comprazem na prática do mal e de todos esses absurdos que hoje nós vemos, muitos deles já estão sendo avisados de que não reencarnarão mais na Terra. Ele está dizendo,
É esse o juízo gerais, a cada encarnação. Igual agora, a Terra está caminhando em direção ao mundo de regeneração. Muitos espíritos desperdiçaram todas as oportunidades e agora só vão reencarnar em mundos primitivos, a exemplo dos capelinos referidos aqui na raça adâmica. Sinais dos tempos é o que vai aqui encerrar. Nosso globo, a Gênese, nosso globo está, como todos os outros, sujeitos à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, de modo paralelo, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Hoje, o bullying, o preconceito, a discriminação, certas colocações, certas atitudes, certos abusos econômicos, financeiros, materiais, sociais, determinadas convenções, hoje já não são mais aceitas. Por quê? Nós evoluímos moralmente e moralmente nós podemos fazer com que as leis humanas temporárias e as ordenações humanas se aproximem da lei divina e os seus propósitos. Quando a humanidade se torna madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. As leis de Deus são imutáveis, porque seu pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Se nós estivermos chorando, alegres, se nós estivermos felizes, se nós estivermos aflitos, Deus vai estar sempre em harmonia e em equilíbrio. Deus não vai mudar as leis para agradar quem quer que seja, desde a chamada criança ingênua até o ancião, ao idoso, que, nossa, que já viveu, que fez isso. Não. Todos nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, sujeito à lei de causa e efeito, ação e reação. Como o mundo se transforma, cabe a nós também nos prepararmos, através do servir, do amar, do perdoar e do consolar. Tudo aquilo que nos faz bem, devemos estender ao próximo. O universo é um mecanismo imensurável, onde atuam incontáveis inteligências subordinadas ao Criador, sob suas vistas e de acordo com a grande lei de unidade. O universo é perfeição. A força universal, o magnetismo do universo, o magnetismo deste planeta bendito, o magnetismo da luz solar, do brilho da lua, do vento, das árvores, tudo isso faz parte da nossa caminhada. É que nós andamos de forma tão robótica e tão autômata que muitas vezes nós não percebemos. Nós não valorizamos olhar a formiga. Quando os mais velhos diziam, a formiga faz bem para os olhos, as pessoas já queriam fazer sopa de formiga, já queriam fazer churrasco de formiga. Formiga faz bem para os olhos, porque se você estiver enxergando uma formiga, significa que seus olhos estão bons, significa que você tem uma boa visão. Mas nós temos uma mania tão apressada de querer compreender e ainda saímos falando ditados como se fôssemos verdadeiros profetas do Apocalipse. Então, encontra-se, portanto, a humanidade num período de crescimento moral, chegando ao estado adulto, onde a razão amadurece e lhe dá consciência de um destino mais amplo. A consciência cósmica, ela vem através da evolução espiritual. Quando nós compreendermos que nós não somos da Terra, mas que nós estamos neste planeta, então nós precisamos compreender que nós precisamos viver e não apenas existir. Além das limitações da vida corpórea, percrusta o passado e projeta-se no futuro, a fim de descobrir num e noutro
o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. O passado já foi, muito pouco podemos fazer por ele, porque não basta arrepender, mas podemos reparar. Hoje, se nós hoje sabemos que somos hoje o efeito do que causamos ontem, então por que não tomar o cuidado devido com o que nós estamos semeando? Porque o futuro só depende do que nós estamos fazendo hoje. Estando numa época de transição, assistimos ao choque das ideias entre a nova geração, a qual cabe fundar a era do progresso moral, e a velha geração, composta de espíritos atrasados, revoltados contra Deus, negando-se a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, com propensão instintiva às paixões degradantes, ao orgulho, inveja, ciúme, sensualidade, cupidez e avareza. A chamada geração de ferro, aqueles que sem muito estudo, sem muito conhecimento, formaram médicos, engenheiros, arquitetos e outras, advogados, várias outras profissões liberais. Essa chamada geração de ferro, que batalhou os trabalhadores da primeira hora, já estão retornando ao mundo espiritual. E hoje os espíritos que estão chegando, que estão imigrando, eles vêm exatamente com uma nova forma de viver, uma nova concepção, novos valores morais, novos princípios, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com a água, com os valores morais mesmo. Então, tudo isso, às vezes, é um choque. Hoje, as famílias, nós temos, às vezes, 5 gerações. Às vezes, você tem bisavó, avó, mãe, no caso, a filha, netos e até bisnetos vivendo no mesmo ambiente. Então, imagine o choque de cultura e de valores que se encontra dentro de um mesmo lar. E aí, chegamos nesta condição. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada. É o sinal do tempo? Sinal do tempo, mas não significa que está findando. Deus não ia nos criar a sua imagem e semelhança para simplesmente depois, né, desfazer-se de nós como seres descartáveis. Sim, mas o planeta está aí, muitos não estão sabendo aproveitar essa última oportunidade existencial. Isso já foi avisado, né, pelo Telésforo, na sua mensagem no capítulo 2 do livro Os Mensageiros, de que muitos espíritos estavam tendo uma última oportunidade no planeta terreno. Mas, assim como nós não nos preparamos para conviver com eles, eles também, muitas vezes, o mérito de mães, de pais, de avós, não foi o suficiente para fazê-los avançar. Muitos voltam aos seus antigos redutos, basta ver as aglomerações nas grandes metrópoles, onde os espíritos, a grande maioria deles tem família, tem casa e tudo, mas eles preferem esse amontoado, que não deixa de ser uma referência a algumas regiões inferiores do astral, onde todos eles se aglomeravam consciencialmente, ali, vítima das culpas, dos remorsos, das mazelas, dos prazeres e das satisfações que muitos se contentavam. Então, é chegado os tempos que o planeta Terra deixa de provas e expiações e parte diretamente ao mundo de regeneração. Sejamos os bem-aventurados, né? Sejamos os brandos para que possamos possuir a terra, como Jesus disse, que estejamos aqui para dar continuidade ao nosso avanço, ao nosso aprendizado. Que todos nós possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor.